E o time do Flamengo realmente estava num momento terrível. E eu não me lembro por que cargas d'água. Eu não estava no Rio, eu estava em outro lugar. E aí eu estava passeando aqui em Copacabana, passeando não, estava caminhando em Copacabana, alguém me viu. E ninguém queria pegar o Flamengo. Imagina o Flamengo em penúltimo lugar, como é que estavam as coisas aqui no Rio. Estava um burburinho danado. E o Flamengo tentou alguns profissionais e os profissionais não aceitaram. Foi quando ele me ligou. E eu fiquei na dúvida, eu estava tendo um cinema, vendo um filme, o telefone tocando, Isaías Tinoco me ligando. Foi quando eu saí do cinema, atendi o telefone, Isaías Tinoco, tá onde? Eu falei, pô, no cinema, nós estamos te procurando. Eu falei, porra, legal, o que tu quer? Não, então eu quero falar contigo. E me encontrou com um time aqui em Ipanema, num clube ali em Ipanema. Foi quando começou as negociações e eu aceitei voltar para o Flamengo numa situação desesperadora, e eu voltei. Voltei e aí o time começou a decolar, e foi decolando até o final, e depois eu continuo. Estava em penúltimo lugar. E aí as coisas aconteceram, o time acertou, e nós fomos devagarzinho, e eu acho que o Flamengo, nessa arrancada surpreendente, terminou em terceiro, que era para terminar em segundo. Só que nós perdemos o jogo, que a gente já estava realmente muito cansado do que diz respeito psicológico. Nós perdemos o jogo, acho que lá em Pernambuco. Não me lembro se foi contra o Náutico ou o Sport. Nós perdemos de 1-0 ou 2-1, uma coisa assim. Era para ter ficado em segundo lugar. E veja bem, se eu termino em segundo lugar, naquela época eu estava sendo já cogitado ir para a seleção brasileira, eu acabei não indo. Foi uma campanha até bonita. Nós fizemos 15 jogos com 15 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 42 gols a favor e 21 contra. Foi razoável a campanha. Nós já tivemos campanhas melhores no Flamengo e em outros clubes que nós passamos. Eu acho que foi uma campanha boa pelo que o time se apresentou. E era um time muito bom, que tinha Léo Moura, Christian, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim, Toró, Cleberson. E Marcinho com Bina, Marcinho e Souza, e às vezes eu botava as nossas duas torres gêmeas, que chamavam de torres gêmeas, que era o Bina e Souza, e ele resolvia o problema. E tinha alguns jogadores de qualidade, como era o Renato Augusto, como era o Jonatas, o Diego Tardelli muito, muito bem, Bencuti, primo do Max. Era um jogador também de qualidade, mas o time era muito bom. Nós tínhamos as nossas peças, os nossos jogadores que entravam em campo, e tinha nossas peças de reposição. Não, na Taça Guanabara nós tínhamos um time quase que imbatível. Pô. Nós jogamos. Nós tivemos 8 vitórias e uma derrota para o Fluminense, que, aliás, o Fluminense é sempre no calo do Flamengo, né? Essa que é a verdade. E quando o Fluminense, nós perdemos a invencibilidade e nós jogamos praticamente com o time reserva. E chovia muito no Maracanã, bateu um temporal danado. E como nós tínhamos uma sequência de jogos, nós botamos um time totalmente reserva, com o Rodrigo Arroz, Thiago Salles, o Egídio estava começando, né, o Léo Medeiros, o Cleberson estava chegando no Flamengo. O Diego Tardelli estava na reserva e o Bina. Foi um time praticamente... Mas choveu muito, cara. O time praticamente não entrou em campo. E o Thiago Neves foi a sensação, apesar que eu já conheci o Thiago Neves, foi a sensação da partida. E eu até fiquei meio aborrecido com ele e fui cobrar dele, né? Porque
Ele não precisava fazer aquela a dança do Creu, que tava aquela música Creu, 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 e ele, pô, Creu, 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 ele fez o gol e dançou a nota Creu, Creu, Creu. Eu fiquei realmente chateado. Mas em gozação de futebol a gente tem que entender isso. E o Fernando Henrique, o goleiro do Fluminense, porra, defendeu aquele dia, ele tava com um santo no coração, ele defendeu quase tudo, pô. Ou melhor, defendeu tudo, porque, porra, quando a gente chegava lá, ele conseguia defender. Fomos para a semifinal na Taça Guanabara, pegamos quem? O Vasco. Vencemos com 2 gols de 2 zagueiros, o Fábio Luciano, que a gente tinha jogado muito bem armado de falta e de córner, o Fábio Luciano, que para mim foi um dos melhores zagueiros, e o Angelino. Ele fazia uma dupla muito boa, esses dois jogadores. E ele realmente foi um jogador que desequilibrava, e nós ganhamos o jogo de 2-1. Depois do primeiro tempo equilibrado, 1-1, e o Edmundo perdeu um pênalti. Edmundo sempre perdendo pênalti. Edmundo perdia pênalti bem, mas ele não sei porque tinha jogo que ele perdia o pênalti, esse jogo ele perdeu o pênalti. Aí perdeu um pênalti, pô, Vasco e Flamengo, pô, pegou no pé dele, e o Flamengo tomou conta do jogo e nós vencemos o jogo mais uma vez. E, geralmente esses jogos são muito equilibrados, mas os times eram muito bons. Você veja a qualidade da equipe, você vê. A gente falava do Vasco, a gente fala de Edmundo, a gente fala de Flamengo, a gente fala de Fábio Luciano, Angelim, quer dizer, Souza, Albina, quer dizer, os times eram muito equilibrados. Diego Tardelli, quer dizer, os times eram muito bons, entendeu? Os times eram muito bons. Fomos para a final da Taça Guanabara. Pegamos quem? Botafogo. Vencemos com gol de Ibsen e Diego Tardelli. De virada. Aliás, esse jogo contra o Botafogo tinha um grande time, mas aí foi aí que começou aquela brincadeira que o Flamengo fez com o Botafogo, que dança do chororô, porque o Cuca na época, né, reclamou que o time do Botafogo era muito bom, via muito bom, e perdeu um jogo praticamente ganho, e nós viramos o jogo com o Diego Tardelli, que esteve em campo, engraçado, só 12 minutos, porque nós colocamos ele no final do jogo, e numa bola lá de contra-ataque, nós achamos ele era muito talentoso, e ele fez o gol. E ele entrou no lugar do Toró. Nós jogávamos com praticamente 3 no meio de campo. Nós tiramos um dos cabeças de áreas e botamos o Diego Tardelli e ele fez o gol. Taça Rio a gente era quase... Quer dizer, o time era equilibrado. Nós tivemos praticamente 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Foi muito equilibrada essa Taça Rio. No turno nós perdemos o Botafogo de 3-2. Olha só como era o Flamengo. E havia 4 anos. 4 anos o Botafogo não vencia o Flamengo e nós perdemos. Um jogo muito tumultuado. O João Neubina foi expulso. Quer dizer, um jogo de confusão. Porra, brigaram pra cacete. Praticamente não houve jogo, rivalidades. O Madureira era um time, rapaz, que sempre fazia bons timezinhos lá. O pessoal lá do Madureira sempre fez bom time. E nós empatamos com ele de 0-0. E depois empatamos com o Vasco de 2-2. O time reserva estava ganhando de 2-0, fez 2-0 em 30 minutos. E depois desapareceu, tirou o pé do freio e quis recuperar, mas já era tarde. O Vasco equilibrou o jogo, veio para dentro, empatou o jogo e quase que ganhou, meu irmão. Quase que ganhou, nós passamos um sufoco danado. Semifinal. Perdemos o Botafogo. Perdemos 2-0. E, aliás, levamos um chocolate nesse jogo. Mas a gente já estava classificado para a final do campeonato. A gente tinha uma larga vantagem.
porque nós estávamos disputando nessa época o Brasileiro e a Libertadores. Nós tínhamos ido no Peru. Porra, que lugar ruim, meu Deus do céu, eu nunca vi um lugar. O avião vinha e estava num deserto danado, quando viu a cidade, aí desceu ali mesmo, aí nós fomos para lá. Eu acho que nós empatamos até esse jogo lá em cima. Agora a viagem é muito cansativa, cara. Um aviãozinho lá da companhia deles lá, meu Deus do céu. Porra, aí estamos mortos em campo. O Botafogo pegou e meteu os sacodes da gente. Aí o final do campeonato foi Flamengo e Botafogo. Aí vamos ver, aí a gente foi descansar. Vencemos o primeiro jogo de 1-0, tumultuado, trancado, muitas faltas, os jogadores se bateram muito. Aí vamos para o segundo jogo, aí sim, nós pegamos o Botafogo de jeito, nós metemos 3-1 nele. Quer dizer, primeiro tempo, eu saí de vantagem, né? De 1-0. Aí eu me aborreci, botei o Bina e Tardelli e no lugar de Ibson e Christian, 2 meias que a gente tinha. Entrei praticamente com 4 atacantes. Foi um massacre. O Bina empatou e fomos lá e fizemos 2-1 com o Tardelli. Eu sou iluminado, cara. Eu fui lá, acertei. Fui lá, acertei dos dois.